Boa noite. Hoje é 2 de abril de 2020. Nós estamos aqui nesta noite e eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, que venha reinar no coração de cada irmão aqui da sede e de cada vida que me ouve nesta hora. Nós temos vivido este tempo de reclusão, a todos aqueles que podem têm estado na sua casa. E este tempo a qual nós temos vivido é um tempo a qual onde não pode aviltar a nossa fé, mas é um tempo para a conservação da vida. Temos esta liberdade, mesmo estando dentro da nossa casa, de buscar o Senhor. Temos esta liberdade em poder usar os meios de comunicação e levar uma mensagem até você. Por isso, então, aproveite este tempo para fortalecer a sua fé no Senhor. Eu quero te convidar nesta hora, você que pode, a fechar os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nesta hora eu quero louvar, eu quero engrandecer o teu nome. Eu quero, Pai, colocar a cada vida que irá ouvir esta mensagem, que venha a ser lançada em cada coração, trazendo vida e esperança, acalentando, ó Pai, o coração dos teus filhos. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu quero você que pode, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, amém? O versículo 24. Mateus 14, versículo 24. É uma passagem muito conhecida, mas é onde o Senhor ele quer falar ao nosso coração nesta noite. E a palavra do Senhor em Mateus 24, Mateus 14, versículo 24, nos diz o seguinte: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram assustados e exclamaram: é um fantasma? E o tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quando nós nos atemos a esta passagem, ela nos mostra que o tempo em que Jesus ele caminhou com os discípulos aqui nesta terra foi um tempo de ensinamento. Foi um tempo aonde os discípulos eles foram forjados o seu caráter, foi um tempo de exercer a sua fé. E logo após isso é que podemos encontrar onde foram gerados homens de Deus, discípulos fortes, aonde levaram a palavra do Senhor adiante. E isso tudo foi possível porque eles viveram cada momento. E é o que nós, neste tempo, precisamos fazer. Assim somos nós que servimos ao Senhor. Viver a cada momento. Não podemos queimar etapas na nossa vida. Se o momento hoje é ficar em casa, então não é tempo de se ajuntar. É tempo de obedecermos às orientações. É viver a cada momento. E eu li uma frase esta semana em que dizia que toda luta existe 3 etapas. A primeira etapa, existe uma data para se acabar. A segunda etapa, em meio às lutas, existem novas oportunidades. E a terceira regra, ensinamento para a vida. Existe então, em toda luta, existem 3 regras. Há uma data para acabar. Há uma oportunidade, novas oportunidades que podemos viver com o Senhor. E ensinamentos para a vida. Existe sim um crescimento em meio às lutas, em meio às dificuldades. É nesse momento que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que existem momentos que não é simplesmente para ficar perguntando o porquê, mas é tempo de nós começarmos a perguntar o para quê. Qual é o propósito, Senhor? O que o Senhor requer de mim nestes tempos, nestes momentos? E então eu preciso crer, e eu preciso me assegurar a cada dia da palavra do Senhor. Porque em Filipenses mesmo diz
que o meu Deus, Ele suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Precisamos caminhar e crer nesta palavra, que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Esta é a certeza que nós precisamos ter, porque neste texto de Mateus não era diferente ali com os discípulos. Eles estavam vivendo momentos difíceis. E quando nós nos atemos e entendemos, no início, quando Jesus, Ele mandou para que os discípulos eles fossem para o barco. Enquanto Jesus estava ali despedindo a multidão, Jesus ele disse assim aos discípulos: vai para o barco. E depois que Jesus despediu aquela multidão, eles subiam então ao monte para orar. E a palavra fala que ali ele estava sozinho. E ao cair da noite, ele estava lá. Mas enquanto isso, no versículo 24, a palavra fala que os discípulos então, o barco já estava longe, muitos quilômetros ali da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos naquele momento, eles estavam ali naquele barco, imagine comigo, uma noite escura, ondas altas, o vendaval, o vento contrário assoprando sobre aquele barco, e aqueles discípulos reunidos no meio daquele lugar, sem entender o que estava acontecendo. Mas algo que me chamou a atenção, eles estavam ali dentro daquele barco, sobre uma orientação do Senhor. Os discípulos estavam ali naquele barco, porque o Senhor Jesus havia dito: vai para o barco. Nós, irmãos, mesmo estando sob a orientação do Senhor, podemos viver momentos difíceis. Podemos passar sim por momentos difíceis. O cristão ele está sujeito a isso. Mas o que nós não podemos permitir é com que estes momentos a nossa fé ela venha a ser abalada. O que nós não podemos é parar, mas a cada dia fortalecer a nossa fé no Senhor. E de que forma? A palavra mesmo diz: a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então ouça a cada dia a palavra do Senhor, nutre o teu espírito, fortaleça o teu espírito a cada dia, para que assim vamos extrair o melhor de nós e assim vamos experimentar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós começamos a entender que os maiores milagres que aconteceu foi em tempo de dificuldade, foi em tempo de seca, foi em tempo de deserto. As maiores manifestações de Deus foi em tempo em que o povo clamou, em que os joelhos se dobraram, em que o povo clamou e o Senhor ouviu e socorreu. É este tempo que precisamos de fortalecer a nossa fé no Senhor. É este tempo que mesmo estando ali reclusos na nossa casa, não permita com que a tua fé venha a ser abalada, mas se fortaleça, aproveite o momento, viva o momento, entenda o momento e experimenta o poder de Deus. Talvez você esteja pensando: será? Sim, irmãos, eu tenho a certeza que você pode experimentar o melhor de Deus aí na sua casa, aonde você estiver, porque o Espírito Santo, ele habita em você. Deus mesmo, ele disse que ele não habitaria em templo feitos por mãos, e ele nos fez uma promessa. Senhor Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador, aquele que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E os discípulos naquele momento, eles estavam ali, vivendo estes momentos difíceis, de ventos contrários,
de escuridão, sem entendimento. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala, no versículo 25, que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andava sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, foram assustados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mesmo os discípulos estando ali, no meio daquele momento difícil, nós começamos a ver que o Senhor, Ele foi ao encontro. Naquele momento, o Senhor, Ele foi até o encontro ali dos discípulos. E os discípulos, em meio ao medo, em meio ao espanto, eles não conseguiram identificar que era Jesus. Eles não conseguiram identificar e ver que era o Senhor que estava indo ao seu auxílio. E quantas vezes nós vivemos neste tempo, são tantas coisas, são tantas informações, e às vezes o medo nos toma, nos rodeia, e Deus tem te falado, e Deus quer ministrar ao teu coração, e nós não conseguimos identificar que é Deus. Acalma o teu coração, porque naquele momento, a palavra fala no versículo 27 que Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Naquele momento, Senhor, eu imagino que ele exclamou em alta voz ali: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Acalma. Era como se o Senhor Jesus estivesse entrando naquele momento e falando ali: eu estou aqui, não temas. Acalma o teu coração, acalma-te. Mas o que me chamou a atenção, que depois daquele momento, Pedro, ele se levanta em uma alta voz, e pela sua ousadia, Pedro naquele momento, ele vivenciou algo sobrenatural com o Senhor. E ele disse ali no versículo 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor Jesus, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. É uma passagem tão conhecida, irmãos, mas que quando nós trazemos para a realidade da nossa vida, no momento a qual nós estamos vivendo, é isso. É caminharmos não por vistas, mas caminharmos por fé em direção ao Senhor, em viver algo diferente com o Senhor, em aproveitar cada momento, cada instante que temos vivido e crescermos com cada situação, crescermos no Senhor, crescermos em Deus. É um momento que precisamos viver, é você e o Senhor, é eu e o Senhor, é um momento de buscarmos, de clamarmos, de querermos algo além com o Senhor. E esta ousadia em que Pedro teve naquele momento, estava ali todos os discípulos, mas Pedro, ele foi ousado, ele quis algo a mais com o Senhor, ele quis viver algo a mais com o Senhor, mesmo que quando nós vemos o relato no versículo 30, que Pedro, ele olhando a força do vento, ele começou a afundar, mas ele gritou, e prontamente o Senhor Jesus estendeu a sua mão. Mesmo ali, Pedro, ele começando a afundar, mesmo ali naquele momento em que Pedro, ele tirou um pouco os olhos de Jesus e começou a afundar, isso não anula a ousadia do Senhor, isso não anula a ousadia de Pedro, mas isso mostra para Pedro, que mesmo quando ele começou a falhar a sua fé, o Senhor, ele estava ali. Pedro gritou e imediatamente o Senhor estendeu as suas mãos e o tomou.
e levou-o para o barco e acalmou aquela tempestade. E é o que nós precisamos aprender, é o que nós precisamos a viver a cada momento. Entenda o momento a qual nós temos passado, mas fortaleça a sua fé no Senhor, alimente o teu espírito, ande sobre as águas, ande sobre as águas em direção ao Senhor, caminhe em fé no Senhor, crendo que isso tudo vai passar e que um dia, lá na frente, quando nós olharmos para trás, poderemos dizer: vencemos, vencemos, tudo isso passou, vencemos fortalecidos na rocha que é o Senhor, trazendo sim amadurecimento, um crescimento no Senhor, fortalecendo a sua fé, a sua família a cada dia. É tempo de nos ajuntarmos em família, é tempo de buscarmos ao Senhor, a entender a cada momento. Precisamos aproveitar e entender qual é o propósito de Deus, o que o Senhor quer nos ensinar. Aproveite esse tempo, busque cada dia mais ao Senhor, ande sobre as águas, ande por sobre as águas na direção do Senhor. É desta forma que vamos romper em fé a cada dia e poder experimentar o melhor de Deus, e poder experimentar a glória, o poder do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta hora, você que pode, a fechar os seus olhos. Vamos orar neste momento. Senhor, eu quero, Pai, nesta hora, apresentar ao Pai cada vida que me ouve, que me assiste. Que o Teu Espírito Santo nesta hora, Pai, alcance cada coração, envolva com o Teu poder, com a Tua graça. Deus, eu quero ministrar a paz do Senhor sobre cada família, Pai. Venha Deus protegendo, venha Deus fortalecendo cada família a passar por estes momentos difíceis, mas que os nossos olhos venham estar postos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Venhamos caminhar rompendo em fé, crendo que há um Deus todo-poderoso, que tem olhado, que tem cuidado, que tem protegido, que são seus. E a cada dia, Pai, nós venhamos crer que há algo maior, que há algo melhor que está reservado a nós. Venhamos, ó Deus, continuar firmados no Senhor, nesta rocha inabalável, e em nome de Jesus, estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fortaleça a tua fé. Busque a cada dia alimentar o teu espírito e se fortalecer no Senhor. Erga tuas mãos, você que pode. Que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.